Você abre os olhos e, por um instante, não sabe se ainda é noite. O céu está baixo, pesado, como se tivesse descido até encostar na lama. Há um silêncio estranho, não a paz, mas o intervalo. E então vem o som. Um estalo seco, metal contra metal. O arranhar de alicate, um fio que vibra, e ao longe o trovão surdo da artilharia que nunca termina de verdade. Você está numa linha de trincheiras, mas a palavra linha engana. Aquilo não é um risco no mapa, é um organismo. Camadas, corredores, dentes de arame, abrigos enterrados, túneis que respiram, escutas encostadas no chão para ouvir o inimigo cavar. E a ideia mais perturbadora de todas: a guerra não está só na superfície, ela desce, ela cava, ela mora debaixo dos seus pés. Quando a Primeira Guerra Mundial entra na fase de guerra de posição, a imagem que fica na memória coletiva é a do soldado preso numa vala. Mas a história completa é outra: a transformação do fronte num sistema industrial de fortificação. Uma arquitetura de sobrevivência e morte, feita com madeira, sacos de areia, chapas onduladas, concreto quando possível, correntes logísticas gigantescas e arame farpado. O material que, barato e rápido, muda o modo como um campo aberto se torna um labirinto mortal. O fronte deixa de ser apenas ocupado, ele é construído. E essa construção não é improviso puro. Ela passa por doutrina, por manuais, por instruções de Estado-Maior, por relatórios de campo e por uma cultura técnica que se ajusta mês a mês, sangrando para aprender. A pesquisa que sustenta esse roteiro aparece em camadas, como o próprio fronte. Há instruções oficiais, como a Instruction sur l'organisation du terrain, do Exército Francês, preservada na Gallica, BNF, que formaliza princípios de organização do terreno para tropas de todas as armas. Há manuais e compilações práticas, como o manual Trench Warfare, A Manual for Officers and Men, edição digital na Project Gutenberg, que reflete uma pedagogia militar feita para instruir rápido. Há ainda fontes institucionais de acervos e educação, como os materiais do The National Archives, Reino Unido, com cartas de soldados sobre trincheiras e guias e itens de coleção de museus como o Canadian War Museum, no caso do arame farpado, tratado como artefato e tecnologia. E há sínteses acadêmicas recentes e altamente referenciadas, como a International Encyclopedia of the First World War 1914-1918 online, em verbete sobre barbed wire e mine warfare, que organizam o estado da arte historiográfico. O que vamos ver aqui não é como era uma trincheira, como se fosse cenário. É como se constrói um sistema defensivo em camadas, porque o arame transforma a superfície num funil de morte. Como abrigos viram uma ciência de proteção contra estilhaços e ondas de choque, e porque a mineração, túneis e explosivos subterrâneos cria um teatro de guerra invisível, com contraminas e escuta, e um impacto psicológico difícil de exagerar sem cair no sensacionalismo. No fim, dá para entender uma coisa com clareza. Em 1914, 1918, engenharia não é apoio. Engenharia é o próprio campo de batalha. A ideia de fortificação do fronte em camadas nasce de uma necessidade: sobreviver à artilharia e conter ataques em massa. No início do conflito, os exércitos ainda carregam uma expectativa de manobra. Uniformes, doutrinas e planos imaginam linhas que avançam com velocidade. Mas a combinação de fogo moderno, artilharia rápida, metralhadoras, rifles de repetição e logística de exércitos gigantescos empurra o combate para uma forma mais estática. E quando a guerra para, ela não fica parada, ela se aprofunda. A defesa passa a ser organizada não como uma parede única, mas como um sistema. Posições avançadas, primeira linha, linhas de apoio, reservas, pontos fortes, comunicações por trincheiras, abrigos, depósitos, postos de comando, linhas de telefone, caminhos de serviço. A própria instrução francesa sobre organização do terreno, em versões e reedições ao longo do período, trata o terreno como algo a ser estruturado. Não basta ocupar, é preciso organizar, criar continuidade, redundância,
e preparar contra-ataques. Para o público leigo, vale um esclarecimento técnico. Camadas aqui não é só mais profundidade, é uma lógica de defesa em profundidade. Se um ataque rompe a primeira linha, ele não encontra um vazio, encontra outra linha preparada e principalmente encontra fogo cruzado e obstáculos que o atrasam. Em guerra moderna, tempo é tudo. Atrasar o inimigo por minutos pode ser a diferença entre uma brecha e um desastre contido por reservas. Então, cada metro do sistema defensivo tenta comprar tempo. E comprar tempo no fronte de 1914-1918 é comprar com madeira, arame, pás, picaretas, sacos e sangue. Nesse sistema, o arame farpado não é acessório. Ele é a pele externa, o dente mais visível da guerra de posição. O verbete Barbed Wire, da 1914-1918 online, enfatiza a transformação do material. De cerca rural e controle territorial, ele vira obstáculo de campo de batalha. Isso não acontece por acaso. Arame farpado tem 3 vantagens brutais. É barato, é rápido de instalar e funciona muito bem em combinação com armas automáticas. Uma metralhadora não precisa matar todos, ela precisa impedir que alguém chegue perto. E o arame faz o inimigo parar, se enroscar, deitar, levantar, tentar cortar. Cada segundo parado sob fogo é uma eternidade. E é aqui que nasce um dos mecanismos mais cruéis do fronte, o funil de morte. Não é metáfora. Em termos de engenharia tática, obstáculos canalizam o movimento. Se você cria um cinturão de arame, mas deixa passagens, porque precisa de acesso, porque o terreno força, porque não dá para cobrir tudo, você canaliza o atacante para pontos previsíveis. O defensor, então, ajusta o fogo para esses pontos. O campo aberto vira um mapa de probabilidades. O soldado não vê estatística, ele vê um corredor estreito, onde corpos se acumulam, e o arame vibra como um instrumento desafinado. Os manuais e instruções da época insistem em detalhes que parecem pequenos até você imaginar a cena. Estacas, piquetes, amarrações, rolos, alturas, espaçamentos. O material do Canadian War Museum sobre arame farpado, ao tratar variações e uso como obstáculo, ajuda a perceber que não é um tipo só. Há configurações diferentes, densidades diferentes e uma preocupação em manter o obstáculo resistente ao corte e ao impacto. Para o soldado, isso se traduz em tarefas noturnas. Instalar arame de dia é suicídio, à noite é pavor. O som denuncia, a lua denuncia. Uma patrulha inimiga pode estar a poucos metros, e no escuro, o próprio arame vira inimigo. Ele corta a mão, rasga a roupa, prende o corpo. Esse ponto, o trabalho noturno e a materialidade do medo, aparece com força quando olhamos cartas e relatos pessoais. O conjunto de cartas reunidas pelo The National Archives em material educativo sobre trenches traz justamente essas janelas, a experiência cotidiana de gás, lama, trabalho e vulnerabilidade. Não precisamos inventar frases literais para captar o conteúdo. A leitura desse tipo de coleção mostra que a trincheira é tanto combate quanto manutenção. A guerra de posição cria um ritmo: cavar, drenar, reforçar, carregar, consertar. O fronte é uma obra que nunca termina. Mas por que tanta obra? Porque, acima de tudo, há a artilharia. O abrigo, o dugout, o abrigo de trincheira, vira uma ciência prática de proteção contra estilhaços, soterramento e onda de choque. Aqui é importante explicar um conceito técnico de forma clara. O grande matador da Primeira Guerra não é sempre o impacto direto, mas os efeitos indiretos: estilhaços, fragmentos de metal e pedra, pressão do ar, desabamentos e a incapacidade de se proteger em terreno aberto. Um abrigo bom é aquele que reduz esses riscos. E como se faz isso? Profundidade, travamento, cobertura e, quando possível, materiais mais resistentes. A instrução francesa sobre organização do terreno, Gálica, e manuais práticos como Trench Warfare,
A Manual for Officers and Men, Gutenberg, insistem em princípios recorrentes: evitar linhas retas longas, porque viram corredor de tiro, construir travessias e baionetas nas trincheiras, criar abrigos com entradas protegidas, pensar em drenagem, proteger contra observação. Tudo isso parece arquitetura, mas é tática. Uma trincheira reta permite que uma explosão ou uma rajada varra dezenas de metros. Uma trincheira com curvas e travessões compartimenta o dano. Um abrigo com entrada exposta vira armadilha. Um abrigo com corredor de acesso em ângulo e cobertura reduz a vulnerabilidade. E há uma palavra que o público costuma associar à trincheira, mas sem perceber o que ela implica: lama. Lama não é detalhe estético, ela é problema logístico e de engenharia civil. A água precisa ser drenada. Tábuas e duckboards, passarelas, viram infraestrutura. A latrina, o lixo, o esgoto improvisado, tudo isso ameaça a capacidade de combate. E aí a engenharia militar se mistura com saúde, com disciplina e com abastecimento. A fortificação em camadas não é só mais armas, é uma cidade subterrânea doente tentando continuar funcionando. Quando os abrigos ficam mais profundos e mais complexos, surge uma diferença entre frentes e exércitos. Nem todos têm o mesmo tempo, material e segurança para construir. Em setores estáveis, ao longo de meses, dá para aprofundar, reforçar, até concretar. Em setores ativos, tudo é provisório. Isso cria desigualdade de proteção e essa desigualdade influencia decisões. Um comando pode preferir segurar um setor com boas posições do que recuar para terreno melhor, sem obras. A fortificação vira argumento estratégico. Agora, quando o campo de batalha fica travado por arame e protegido por abrigos, a pergunta inevitável é: como romper? A história clássica responde com artilharia massiva e infantaria em ondas, e mais tarde, tanques e infiltração. Mas há um caminho menos lembrado e extremamente literal: passar por baixo. É aí que entram minas e túneis. A mineração de guerra não é invenção de 1914 e 1918. Ela existe em cercos há séculos. A novidade da Primeira Guerra é a escala industrial e a integração ao fronte contínuo. O verbete Mine Warfare, da 1914-1918 online, descreve objetivos e práticas. Cavar sobre as linhas inimigas, colocar explosivos, destruir pontos fortes, criar crateras que remodelam o terreno e também negar o subsolo ao inimigo. Isso vira uma guerra dentro da guerra, silenciosa, técnica, claustrofóbica. Para entender, precisamos de uma imagem mental clara. Imagine duas linhas de trincheiras separadas por algumas dezenas de metros a algumas centenas. Na superfície, arame, tiros, observação. Abaixo, equipes especializadas, companhias de túneis, sapadores, mineiros civis recrutados, cavando galerias estreitas. O objetivo pode ser atingir um saliente inimigo, uma posição elevada, um abrigo importante. O trabalho exige escoramento, ventilação, retirada de terra sem ser percebida, controle de ruído. A terra removida precisa sumir, espalhada, escondida, usada em parapeitos. E tudo isso sob risco duplo: desabamento e descoberta. Uma mina, no sentido militar aqui, é uma carga explosiva colocada no fim do túnel. Ao detonar, ela cria uma cratera imensa, despedaça fortificações, mata por impacto e soterramento e cria um terreno novo, um caos de bordas, lama e detritos que pode ser usado como cobertura ou como obstáculo. Um exemplo que ficou na memória pública é o complexo de minas associado à Batalha do Somme e outros setores, como a famosa cratera de Lochnagar. Para não depender de recontos sem lastro, dá para ancorar o tema em fontes e instituições. Há páginas históricas e memoriais como a Lochnagar Crater Foundation, que descrevem o processo de mineração naquele local e seu contexto. Não é um relatório oficial em si, mas é uma instituição de preservação que compila informação e memorializa o sítio.
E há literatura especializada e sínteses acadêmicas, como o verbete Mine Warfare 1914-1918 online, que contextualizam Messines, Somme, Vacquat e outros exemplos. Mas o que torna essa guerra subterrânea tão diferente é a reação inevitável, contraminagem e escuta. Se você cava, o inimigo cava também. Se você pode destruir por baixo, o inimigo precisa impedir. Nasce então uma prática que parece de espionagem, postos de escuta subterrânea. Soldados com treinamento específico encostam o ouvido no chão, usam dispositivos simples ou mais elaborados, tentam distinguir vibrações, picareta, pá, carrinho, passos. A escuta determina a direção e distância aproximada. A partir disso, abre-se uma galeria de interceptação. Se você encontra o túnel inimigo, pode destruí-lo, inundá-lo, explodi-lo ou, em certos casos, lutar corpo a corpo num espaço onde não há recuo. É uma forma de combate que comprime o terror, sem luz, sem ar, com teto sustentado por madeira, sabendo que qualquer erro pode soterrar vivos. Em termos técnicos, contraminagem é uma disputa de geometria e tempo. Você quer chegar ao túnel inimigo antes que ele chegue ao seu. Você quer detonar uma carga que colapse a galeria adversária sem colapsar a sua. Você quer cavar com rapidez sem fazer barulho demais. E quer manter registro. Onde estão suas galerias? Onde suspeita que estão as deles? Isso exige mapas subterrâneos, medições e coordenação. A Primeira Guerra produz uma cultura técnica de subsolo que é ao mesmo tempo improvisada e burocrática. Improvisada porque o terreno e as condições variam. Burocrática porque precisa ser documentada para não matar os próprios homens. E aqui vale um mini gancho, porque a pergunta muda de escala. Se o objetivo era matar ou romper, por que investir tanto em uma tecnologia tão lenta? Porque em alguns setores ela era uma das poucas formas de mudar o equilíbrio. Um cinturão de arame pode ser cortado, mas sob fogo. Um abrigo pode ser destruído, mas exige tiro preciso ou tonelada enorme de artilharia. Uma mina, por outro lado, pode eliminar uma posição inteira de uma vez, criar pânico e abrir uma oportunidade de ataque imediato. A detonação funciona como artilharia instantânea no ponto mais vulnerável, por baixo. Só que ela tem custo e risco, e ao longo do tempo, comandos e historiadores discutem a real eficácia estratégica. A historiografia tende a aceitar que a mineração teve impacto tático forte em setores específicos, como cristas, salientes e pontos fortificados, mas que raramente, sozinha, decide uma campanha. É o tipo de arma que pode preparar uma ofensiva, desorganizar uma defesa, mas não substitui logística, infantaria, reservas, coordenação. Em síntese, é poderosa, mas não mágica. Se você olhar para o fronte como camadas, percebe que tudo se conecta. O arame cria o obstáculo, a artilharia pune qualquer aglomeração. O abrigo tenta salvar, a mina tenta romper, a contramina tenta negar. E, no meio, a infantaria vive a consequência psicológica. O impacto psicológico precisa ser tratado com seriedade, sem dramatização barata. A guerra de posição já é um ambiente de estresse crônico. Imprevisibilidade de bombardeio, exposição, insalubridade. Quando você adiciona a dimensão subterrânea, você adiciona um medo novo. Não é só ser visto, é ser eliminado sem aviso, de baixo para cima. A sensação de controle desaparece. Mesmo quem não trabalha nos túneis é afetado, porque a notícia corre, a vibração é sentida, a cratera aparece e o boato amplifica. Cartas e testemunhos frequentemente mostram como o imaginário da trincheira inclui sons, rumores e uma hiperatenção ao ambiente. O conjunto de cartas disponibilizado pelo The National Archives é útil aqui não para uma frase isolada, mas para mostrar o tipo de experiência: gás, bombardeio, trabalho pesado e a normalização do perigo. Do ponto de vista tático, a engenharia do fronte cria um paradoxo. Ela protege, mas também prende. Quanto mais fortificado, mais difícil de romper e mais caro em vidas quando se tenta. O arame e os abrigos aumentam a sobrevivência do defensor.
Isso exige mais artilharia ofensiva. Mais artilharia destrói o terreno. Terreno destruído dificulta avanço e abastecimento. Avanço lento dá tempo para o defensor trazer reservas e reconstruir obstáculos. O ciclo recomeça. A fortificação em camadas é uma máquina de prolongamento do combate. E isso nos leva a um aspecto que o público frequentemente subestima: logística de engenharia. Arame farpado não aparece no fronte. Ele precisa ser produzido, transportado, distribuído. Estacas, grampos, ferramentas, madeira, chapas, cimento, tudo demanda cadeia de suprimento. Numa guerra industrial, o fronte consome materiais como uma fábrica consome insumos. E quando uma ofensiva começa, consome mais, porque a artilharia destrói o que havia, e o vencedor precisa consolidar rapidamente o terreno conquistado. Não é por acaso que aparecem documentos e instruções específicas sobre consolidação e rapid wiring em coleções arquivísticas. A ideia é capturar uma posição e, antes do contra-ataque, transformá-la numa nova defesa. Um registro que demonstra a existência desse tipo de doutrina é a referência catalográfica da National Library of Scotland a um documento do War Office, General Staff, de 1916, sobre consolidação e rapid wiring após assalto e captura. Mesmo quando não temos o PDF aberto ali, o próprio catálogo aponta para uma literatura operacional do período. Consolidar rápido era questão de vida ou morte. Vamos traduzir isso para uma cena. Um ataque toma uma trincheira inimiga. O impulso humano seria respirar e comemorar. A doutrina manda o contrário. Cavar, virar o parapeito para o lado oposto, instalar arame na frente nova, criar postos de tiro, abrir comunicações para trás, marcar rotas, organizar munição e água. É trabalho sobre fogo. É quando a engenharia vira infantaria e a infantaria vira engenharia. Quem não consolida, perde. No caso do arame, há também a disputa tecnológica. Cortar arame com alicate é lento. Por isso surgem métodos: artilharia para cortar arame, wire cutting, morteiros, granadas e mais tarde dispositivos e veículos. Mas a eficácia de cortar por artilharia é variável. Depende do calibre, do tipo de projétil, do terreno, da densidade do obstáculo. Por isso, relatos e análises enfatizam como, em muitos ataques, o arame não era cortado o suficiente, e o resultado era a infantaria presa no obstáculo sob fogo. O verbete da 1914-1918 Online sobre Barbed Wire discute justamente a centralidade do arame na experiência do fronte, e seu papel como obstáculo essencial, não mero detalhe. Agora, abrigos. Existe uma diferença entre abrigo de trincheira raso e abrigos mais profundos. Os mais simples são escavados no talude, com cobertura de madeira e terra. Eles protegem contra estilhaços leves, mas não contra impacto pesado. Já abrigos profundos, em setores estáveis, podem ficar vários metros abaixo, com escadas, corredores, portas, ventilação. Mas profundidade traz problemas. Tempo de acesso, subir e descer sob ataque, risco de soterramento e vulnerabilidade a calibres maiores. A artilharia evolui e se adapta. Projéteis mais pesados, tiro de destruição e tiro de interdição, padrões de bombardeio. A engenharia responde com reforço, mas não existe segurança total. A experiência de bombardeio introduz um conceito que vale explicar: concussão. Mesmo sem estilhaços, a onda de choque pode causar trauma, desorientação, danos auditivos. Em abrigos, a pressão pode ser amplificada em corredores. Por isso, entradas em ângulo e compartimentação importam. E por isso também a rotina inclui reparar abrigos quase como manutenção de máquina. Minas e túneis, por sua vez, trazem um tipo diferente de engenharia: geologia aplicada. O solo pode ser argila, giz, areia, rocha. Cada tipo exige técnica e tem risco. O barulho varia, a estabilidade muda com água. E isso explica por que certos setores se tornam setores de mineração e outros não. Não é apenas decisão, é terreno. E onde entra a controvérsia historiográfica? 2 ou 3 leituras aparecem com frequência quando historiadores analisam esse universo de engenharia. A leitura tecnológico-determinista. A guerra teria sido travada porque a tecnologia de fogo, metralhadoras e artilharia, teria superado a mobilidade, e as fortificações seriam resposta inevitável.
A leitura doutrinária e organizacional. Além da tecnologia, o modo como exércitos aprenderam ou demoraram a aprender a combinar armas, engenharia, infiltração e coordenação teria sido decisivo. Ou seja, não era só tecnologia, era adaptação institucional, doutrina, comando. A leitura logística industrial. A capacidade de sustentar obras, material e artilharia ao longo do tempo, produção, transporte, padronização, molda o fronte tanto quanto táticas. Hoje, o consenso mais aceito tende a combinar as três. Tecnologia cria o problema, mas doutrina e organização definem como se responde, e logística define o que é possível sustentar. É por isso que enciclopédias especializadas como a 1914-1918 online são úteis. Elas não reduzem tudo a "uma arma mudou a guerra", e sim mostram a interação entre material, cultura militar e experiência humana. A parte humana, aliás, é inseparável. Trabalhar no arame de noite, dormir em abrigo úmido ouvindo madeira ranger, sentir o chão vibrar e se perguntar se é sua artilharia ou a pá inimiga. A guerra de engenharia é uma guerra de atenção. E o impacto psicológico não é só medo agudo, é desgaste. É a sensação de que o terreno foi transformado num mecanismo automático de morte, em que a decisão individual importa pouco, e ao mesmo tempo é a sensação oposta, de que cada detalhe técnico importa demais. Um nó mal feito no arame pode abrir uma brecha, um escoramento ruim mata seu próprio túnel, um erro de drenagem transforma uma trincheira em piscina e doença. Se você quiser entender por que a Primeira Guerra é lembrada como uma guerra de massacre, sem cair em clichês, olhe para essa engrenagem. A defesa torna a resistência durável. A ofensiva responde com mais fogo. O fogo destrói o terreno. A destruição exige mais engenharia. E assim o fronte vira um palimpsesto. Camadas de obras sobre ruínas, crateras virando posições, crateras virando cemitérios, crateras virando novas linhas. E aqui há um último mini gancho, quase inevitável. Quando pensamos em engenharia de guerra, tendemos a imaginar grandes pontes e grandes armas. Mas na Primeira Guerra, o que decide o minuto a minuto é muitas vezes o pequeno, o rolo de arame, a pá, o saco de areia, a estaca, o abrigo. É uma guerra onde o mundo moderno, indústria, padronização, burocracia, aparece como material empilhado na beira de uma vala. No fim, a fortificação em camadas, o arame como funil de morte, os abrigos contra a artilharia, a mineração subterrânea e as contraminas não são capítulos separados, são um único sistema, um sistema que nasce do choque entre fogo industrial e corpos humanos e que deixa uma marca duradoura. Mesmo quando a guerra se move novamente, a memória do subsolo, do inimigo invisível cavando, continua como símbolo de uma época em que a terra foi cavada para a guerra. A câmera pode fechar em um detalhe, um pedaço de arame retorcido, enferrujado, ainda preso a uma estaca. Ele parece pequeno, mas ele é um resumo. A Primeira Guerra não foi apenas travada com armas, foi travada com ferramentas. E por trás de cada ferramenta havia uma ideia simples e terrível: transformar espaço em tempo, e tempo em sobrevivência.